Se o senhor souber. O senhor João, É. os senhores são quantos irmãos? Nós somos em 4, tem uma falecida, né? A minha irmã mais velha é falecida, mas nós somos em 4 irmãos. Como 2, que ela chamava? É Lourdes. Lourdes. E depois, o senhor? E depois, depois dela tem o Zé, né? Que é o outro em segundo lugar. Eu e uma irmã minha mais nova. Como que chama a mais nova? Cleusa. Ô, senhor João, o pai do senhor é descendente de português ou não? Ele é descendente de português. Como que chamava? Pedro Rodrigues da Cruz. Ah, ele que é Rodrigues. Ele é Rodrigues, é. Rodrigues da Cruz. Da Cruz, é. Pedro Rodrigues da Cruz. Irmãos do pai do senhor, o senhor lembra deles ou não? Tem, irmão do meu pai tem. Meu pai teve. Eles são em 4 também. Ele teve dois casal, né? Mas são todos falecidos também já. O senhor lembra deles, do nome deles? Lembro. Manuel, né? Rodrigues da Cruz. Tem a tia Maria e a tia Margarida. E o outro? Não, só esses E dois. o pai do senhor, né? Meu pai, Pedro, né? Pedro, São né? 4, é. O Pedro tem nome, o neto do senhor, por causa do Pedro, não? Não. Teve o nome dele aí porque coincidiu, né? Ficou Mas não Pedro foi de quê, o nome dele? dele aí? É. É Pedro Sanches Rodrigues da Cruz. A cruz entra. A Cruz entra, É. Pedro Sanches Rodrigues da Cruz. E a mãe do senhor? Minha mãe, ela faleceu também, né? Minha mãe ela faleceu em 77. Mas como que era o nome 76. Conceição. Irmãos dela? Irmão dela, ela teve vários irmãos, eles eram em 7, 8. Mas eles faleceram já há muitos anos, entendeu também? O senhor conheceu, conviveu com eles? Conheci, mas Aonde muito que eles pouco. viveram? Eles viveram, nasceram em Cedral, e a maioria deles ficaram aí por Cedral, né? Região de Rio Preto. Acabaram ficando por lá, não saíram de lá, sempre moraram por lá. O avô do senhor conheceu? O meu avô eu conheci um só, Paterno ou materno? materno, da minha mãe. E a avó da parte do meu pai. Eu conheci a avó da parte do meu pai. O pai dele eu não conheci, Você né, não- do meu tempo. O senhor nascido em... Meu pai morava em Cedral, aí na região, né, de Cedral. Aí ele foi para Parapuã, eu nasci em Parapuã, ele ficou um ano lá. Eu Mas nasci em ele Parapuã. trabalhava com o quê? Ele trabalhava na roça, era entender, meeiro de café, trabalhava como meeiro. E o senhor nasceu na roça, Eu então? nasci Não? na roça, eu nasci Mão em de parteira? Parapuã, Eu nasci em Parapuã, na roça lá. E lá nós ficamos um ano e depois voltamos para Cedral outra vez. E o senhor morou em... Aí depois de Cedral nós fomos para Oriflama. Foi quando nós fomos para Oriflama, acho que foi em 58, por Mas aí. e que tamanho que era a Oriflama nessa época? Então, senhor Ronaldo, eu era meio molecão, né? Mas a Oriflama naquela época podia ter o quê? Uns 1.500, 2.000 habitantes, eu acho, o máximo. Entendeu? Uns 1.500 habitantes por essa. O senhor falou que foi trabalhar no comércio lá, como é que é? Então, aí o meu pai nós mudamos lá para o sítio lá, né? Para uma fazenda lá que meu pai tocava café. E eu fiz até o 3º ano de grupo lá, né? E naquela época Na roça? Na roça, é. Naquela época lá não tinha o 4º ano o 4º ano, se você quisesse fazer o 4º ano para pegar o diploma, você tinha que ir para a cidade, fazer na cidade. O diploma de 4º ano naquela época era um diploma, né? Quem tinha o diploma de 4º ano naquela época era um rei, né? Era o rei. Era o rei, né? Então você fazia até o 3º ano no sítio e depois o 4º ano tinha que fazer na cidade. No sítio a escola era conjunto, primeiro, segundo, terceiro. Era uma sala só e... Era uma sala só. Você lembra de professora, senhor João? Eu lembro no grupo lá, eu não lembro o nome dela, mas eu tinha uma professora lá do grupo que é uma japonesa. Era uma japonesinha, que eu também não lembro o nome dela, né? O nome dela eu não lembro. Aí depois, quando eu fui para a cidade, que eu fiz o 4º ano de grupo, tive um professor lá, que o nome dele é até hoje, o professor Quito. Esse professor Era Quito, só um professor no 4º ano? Não, tinha mais. Tinha mais? Eu tinha mais professor, já no 4º ano já tinha mais professor. Mas esse professor Quito, ele era, como diz o outro, dono da cidade, né? Ele era o famoso, ele participava de tudo lá na cidade, ele era o... De Auriflama? De Auriflama, porque naquela época quem era professor era um rei. Quem né? é que era mais gente lá de Auriflama que o senhor conheceu, assim? Do comércio era quem? Como é que chamava o comércio que eu trabalhava? O comércio que eu trabalhava lá, o Dedé da Inese, né? Da Inese? Da Inese, Dedé da Inese. Ele tinha um armazém lá, aí eu fui para ficar na casa dele, trabalhar no comércio lá,
fazer lá, para O fazer senhor o ficou quarto um ano. ano lá, mais ou menos? Não? Não, aí eu fiquei 2 anos e pouco, mais ou menos. Que eu terminei o quarto ano e acabei ficando lá, entendeu? E acabei ficando lá com ele lá. Aí meu pai queria vir para Rio Preto, aí ele comprou um bar em Rio Preto com a minha missão de eu tocar o bar, porque eu já tinha conhecimento de comércio, né? Apesar de eu estar com 13 anos de idade, mas eles, como eu morar no sítio, não tinha noção nenhuma das coisas, né? Aí, mas só que nessa época que nós fomos para lá, e daí 3 meses ele me arrumou um serviço para mim no cartório, que tinha um parente nosso que trabalhava no cartório lá, eu fui pro cartório. Aí eu fui pro cartório, eu tinha 14 anos por aí. E no cartório que o senhor aprendeu a fazer datilografia ou não? Aí eu entrei no cartório, aí eu fiz o curso de datilografia, né? E fiquei trabalhando no cartório. E naquela época os cartórios, tinha 4 cartórios lá, cada cartório tinha uma parte processual e parte de notas. Hoje essa parte de notas é separado da processual, que a processual está tudo no fórum, né? E naquela época funcionava junto. Os processos corriam junto com os cartórios de notas. Aí quando foi para o fórum, criaram o fórum, o escrivão continuava mantendo os funcionários lá do cartório que ficaram no fórum, até a oficialização. Aí que foi oficializado. O senhor fez concurso para... Eu para escrevente do cartório, quando eu fiz escrevente do cartório, não tinha concurso. O concurso era interno. Vamos por assim, o cartório tinha os meninos do cartório, os meninos que trabalham no cartório. Então, ele completava 18, 19, 20 anos por aí precisava de um escrevente, o dono do cartório fazia um requerimento para o juiz, que pedia a nomeação da pessoa, e o juiz nomeava um escrivão e um advogado para fazer o concurso interno. Aí ele designava um dia na sala do juiz, ia lá e fazia o concurso dessa pessoa, ver se ele tinha algum conhecimento para trabalhar ali no cartório. Aí mandava você elaborar uma escritura, fazer umas perguntas lá sobre processo, sobre alguma coisa, para ver se ele tinha conhecimento. Aí eu fiz isso aí. E depois, isso foi que eu passei para escrevente, acho que foi em 70 por aí, mais ou menos em 70, eu tinha 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, passei para escrevente. E em 77 foi oficializado. O cartório. Aí foi oficializado o cartório, que foi quando passou para o Estado. Essa parte processual passou para o Estado. O senhor passou, então, depois a ser funcionário do Estado? Aí nós passamos a ser funcionário do Estado, que antes eu era funcionário, a gente era considerado como funcionário público, né? Porque era cartorário, porque o cartório é uma concessão do governo, né? Mas aí depois, com a oficialização, a gente fez um outro concurso. Teve um concurso. Teve um concurso. O pessoal. Ali está o coronel Flávio, né? Flávio. Entendeu? E os meninos ali, o Arthur, que é neto, e a neta aqui do senhor João, aqui, a Maria Clara. Nós estamos aqui conversando aqui. Ô, senhor João, vamos andar um pouquinho. Que coisa boa. E o senhor aprendeu datilografia e foi um grande exímio? Eu fui um dos melhores datilógrafos que eu tinha lá em Rio Preto. Então, né, nessa época de 1970 até 79, até 77, eu trabalhava no cartório, andava andamento nos processos, e no período da tarde ia fazer as audiências. E a gente ouvia, nessa época aí, de 15 a 20 pessoas por dia, da 1h da tarde até as 3, 3h30. Todo dia quase, menos de sexta-feira. E aí preenchia folhas e folhas de papel? Folhas e folhas de papel. Aí depois, em 77, foi oficializado, né? Aí a gente aí teve o concurso do Estado, porque o Estado tem que ser através de concurso, né? Aí eu prestei o concurso para escrevente. O senhor começou no cartório, era a máquina de escrever, a Olivetti? Era Olivetti, Hamilton. Hamilton. Tinha Olivetti, tinha Hamilton, parece que tinha outra lá. Que não... A Olivetti era a cabeceira, né? Não, é uma das melhores. Cabeceira, assim, na realidade era Hamilton, né? Na época, a Hamilton, A Hamilton era ela é mais pesada, não era ou não? Ela era mais forte, né? Depois já veio a Olivetti, que a Olivetti é uma máquina mais
mais recente, né? A Hamilton é uma máquina mais antiga, uma indústria mais antiga, né? E o senhor era bom de dedo mesmo? Toca. Eu era bom de dedo. Não, então, pro senhor, a gente ouvia de 15 a 20 pessoas, inclusive eu fazia audiência com o promotor, entendeu? O promotor que fazia as audiências. E ele fazia as audiências, fazia as perguntas para as partes lá, e quando eu terminava lá, ele estava falando ainda, entendeu? Falando, a gente tinha terminado já, sabe? Mas era bonito a gente ver o Datilog trabalhando, era? Não, entendeu? E os caras ficavam assim, um olhava para um, outro olhava para outro, que o promotor já estava falando lá, eu já tinha parado, tinha tirado o papel da máquina já, e falando lá, né? E os caras, ué, mas que negócio é esse? Tudo pronto eu já. Fazia os encerramentos lá e aí depois teve o concurso, né? Teve o concurso para escrevente, para o cartório oficializado, eu prestei. E foi nessa época, em 77, que eu formei para advogado. Mas nessa época, em 77 que eu formei, eu ia para o Paraná. Eu ia advogar no Paraná. Aí eu fui conhecer a região do Paraná lá, sabe? Que região que o senhor foi no Paraná? Umuarama. Para Umuarama. Uhum. Aí eu fui em Umuarama, e isso foi em março de 77. Comecinho de março de 77. Eu fui conhecer o Umuarama e fui nos cartórios lá no distribuidor, conversei com a moça lá, a moça falou, não, você vem para cá que aqui você vai ganhar dinheiro, você não precisa nem esquentar a cabeça. Aqui tem 3 advogados, naquela época tinha 3 advogados lá em Umuarama e já tinha sido distribuído 120 processos, até o comecinho de março. Uhum. Você pode vir para cá que você... Falei, se você não quiser vir para cá, você vai para Cafezal. Cafezal é uma cidadezinha aqui perto, que foi criada a comarca. Que foi criada a comarca agora, este ano. E aí se tornou comarca. E lá não tem nenhum advogado. E se tornou comarca. Aí estava eu e a Jo, nós saímos para ir para lá. Você ainda não tinha filhos, não? Não, ainda não tinha. Aí estava eu e a Jo, só a gente ia para lá. Saímos para ir para lá, mas no meio do caminho nós voltamos. Eu falei, Jo, por que nós vamos para lá? Todo jeito eu vou vir para cá. Então o dia que eu vier para cá, eu vou me instalar no hotel aí, ficar no hotel, lógico, né? Vou vir para cá, ficar no hotel para arrumar as coisas e vou lá conhecer. Se interessar lá, eu vou para lá, senão eu vou ficar para cá. Porque todo jeito eu vou vir para cá. Aí eu já tinha prestado o concurso para escrevente lá, e já tinha passado, né? E o cartório foi criado, isso foi em março, né? Foi começo de março. Uhum. E o cartório foi instalado em junho. Mas eu já tinha prestado o concurso, já estava faltando a instalação. Aí o juiz chegou em mim e falou assim, não, você não vai embora não, você vai ficar aqui. Você vai ser o diretor do cartório. E São José do Rio Preto? São José do Rio Preto, é. Você não vai embora não, você vai ficar aqui. Você vai ser o diretor do cartório. Aí, eu não tinha dinheiro nenhum, eu não tinha, porque a gente naquela época ganhava muito pouco em cartório. Aí meu pai, eu ia estar pensando em ir para lá, para o Umuarama, pegar uns trocos do meu pai e do meu sogro, para mim se manter lá no começo. Mas aí ele falou, não, você vai ficar aqui, você vai ser escrivão do cartório, você vai ser o diretor do cartório. Eu falei, não, mas eu não vou embora. Eu falei, já decidi, eu vou embora. Eu falei, não. Aí eu perguntei para ele quanto que era o salário na época. Ele falou, ó, João, o salário não sei quanto que é não. Mas se você quiser saber, você vai em Ribeirão Preto, que Ribeirão já está funcionando. Lá começou antes, instalaram antes, já tem um escrivão, já está funcionando. Aí você conversa com ele lá. Entendeu? E aí, ele falou, ó, eu acredito que vai ser em torno de 25 mil cruzeiros, 25 cruzeiros naquela época, 25 milhões, sei lá. Vai ser, eu acho que em torno disso aí. Eu falei, se for menos que 25, eu não vou ficar aqui não, eu vou embora. Aí chego lá em Ribeirão, era 28.100. Aí o senhor já animou. Quer dizer, era 28.100. Mas aí então, como era 28.100, entendeu? Como era 28.100, pensei comigo, se eu dependia do meu pai e do meu sogro, e eles não queriam que eu fosse para lá. Uhum. Não, rapaz, você vai largar o certo pro incerto e tal, fica aí. Aí eu acabei ficando. E ficou quantos anos no cartório? Você aposentou, né? Aí eu aposentei. Aí eu aposentei e fiquei até 94. 94 eu aposentei. Porque eu comecei com 13, 14 anos em cartório, né? Aposentei com 30 anos de serviço. Certo, você entendeu? E depois o senhor voltou a exercer, porque o senhor é advogado, tem a imobiliária, tem... Depois eu aposentei e fui trabalhar com a imobiliária, né? E advogar, em 94.
E aí foi essa trajetória da vida aí. E aposentei, casei, aí teve os filhos, né, a Rúbia e... Como é que o senhor conheceu a Dona Dionísia? Espera aí, isso é um capítulo à parte. Sei lá, eu nem... Dionísia tinha umas brincadeirinhas em casa de família naquela época lá, que a gente era jovem, e aí eu conheci ela numa casa de família lá, uma brincadeirinha que teve lá, mas não Brincadeira virou que o nada. senhor fala era um bailinho, dançar? Bailinho que fazia, porque antigamente fazia baile em casa de família, É. não tinha clube quase, não tinha ninguém em clube, fazia em casa de família. Aí eu conheci ela lá, mas eu conheci ela, mas assim, não virou nada, só fiquei conhecendo. Daí uns 2 anos mais ou menos que eu encontrei com ela outra vez, aí a gente acabou conversando, acabamos namorando. O senhor namorou quanto tempo, senhor João? Eu namorei, eu comecei a namorar ela em 72, 73, casamos em 77. Quando o senhor casou, já tinha casa, já ou não? Não tinha Não. nada, eu não tinha nada. Tanto é que eu, em 77 foi quando eu fui nomeado, aliás, O diretor de cartório. do cartório. Certo, foi nessa época aí. Não, eu casei em 77. O senhor já Minha estava mãe com quantos anos nessa época? 20? Ixi, eu estava com 26 anos, 27 anos. Acho que é 27 anos, eu estava com 26 anos, 27 anos. E aí nós casamos, aí nasceu a Rúbia. A Rúbia nasceu em 80, em 80 e o Rodrigo em 81. 81. E ficaram os dois. A Rúbia é minha nora, a gente tem como filha. E é uma pessoa a gente admira muito. Nós estamos aqui em Pirassununga, aqui tem a outra neta dele. Ô Dani, passa aqui, só para dar uma passadinha aqui. Sobe aqui, ó, só um pouquinho, vamos ver se você consegue. Não consegue, né? A Dani tá com quantos anos? Maria tá com 11. Eu tô com 11. A Dani não, é Maria Clara. Maria Clara. E o Pedro? O Pedro ele tá com 2 anos e meio. 2 anos e 2, aliás. 2 anos e 2. E ela tá bonita, não tá? Essa menina? A minha neta É linda, linda mesmo. Minha neta é muito linda. E o Arthur? O O Arthur e o Pedro? O Arthur tá com 7, Tá, né? tá com 7, o Pedro tá com 2 e 2. 2 e 2. Eles estão aqui hoje, todo mundo juntado aqui para início do ano, né? O segundo dia do mês. Eu sou João, que coisa boa conhecer e guardar a história do senhor. O senhor tem uma experiência de cartório que marcou o senhor? Ali o senhor trabalha como pessoa só técnico, né? É só técnico, eu tive a minha experiência lá, é uma escola, né? Cartório era uma escola. Hoje tá uma bagunça, hoje os caras não. Mas naquela época era uma escola, né? Tinha uma escola porque o escrivão e o cara que você trabalhava com ele exigia de você que você aprendesse, Orientasse, que você né? orientava, ele não aceitava que você errasse. É. Se você errasse alguma coisa, ele tinha que fazer de novo, entendeu? E te puxava a orelha mesmo, entendeu? Tanto é que teve um caso lá em Rio Preto, na época, lá inclusive o cara lá hoje ainda ele é escrivão do cartório de imóveis. Na época ele era escrevente. Teve um menino lá, não sei o que o menino fez errado ali, pôs a cabeça do menino dentro do vaso de descarga e deu descarga. Deu descarga. Da época lá Na época era ditadura, né? Mas isso era muito... Para mim foi ótimo. Eu tive um cara que trabalhei com ele, que eu era assessor dele, né? Que ele era escrevente, eu ajudava ele. Eu devo tudo a ele, né? Como que chamar? Hamilton. Ele faleceu depois de acidente. Eu devo o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, a ele. Porque ele que fez eu aprender a trabalhar. Entendeu? E o horário de vocês? Chegava cedo? Como é que é? O horário era das 8 às 6. Das 6. Das 6. Agora, quando chegava no... Né, final de ano era diferente. Final de ano tinha correção. Então, quando era outubro, por aí, setembro, outubro, por aí, a gente começava a trabalhar à noite para pôr em dia, porque em dezembro tinha correção. O que é correção? Correção, o juiz ia no cartório e pegava todos os processos, ia pela ordem assim, ó, olhando um processo por um para ver como é que estava o processo, entendeu? Pegava um por um, porque ele não tinha controle, né, dos processos, ele só ia controlar os processos no final do ano. E pegava um por um e, entendeu? Se ver se estava parado, se estava... Por que estava parado? Por que ficou tanto tempo parado aquele processo? Entendeu? Então você tinha que... Então a gente começava a partir de setembro, porque a gente não dá conta. Porque o escrivão naquela época não tinha interesse em ficar pagando funcionário.
Eu não tinha interesse porque aquilo lá só dava prejuízo para ele, né? A parte de ofício, a parte processual, só dava prejuízo para o dono do cartório. Era um ônus que ele tinha por causa da concessão do cartório. Ele tinha concessão do Estado para ter o cartório, que é o cartório de notas e escritura que dava procuração, que dava dinheiro, né? O que dava dinheiro mais é a escritura e procuração que fazia. Procuração. E o ônus dele era manter a parte processual. Isso aí só dava prejuízo para ele. Então ele não tinha interesse. Então você levava o dia que você podia, né? Havia a distribuição dos processos? Como é que é? Não, tinha o distribuidor. Né? O distribuidor. Que é? O cartório distribuidor, que lá tinha 4 cartórios. 4 cartórios processual, o distribuidor distribuía um para cada cartório, né? Um para cada cartório. Então chegava no final do ano, batia. Se o meu cartório, que nem o meu cartório, quando oficializou, eu recebi 540 processos na oficialização, quando fechou o ano, né? 540 processos. O outro cartório também, 540, outro às vezes 538, 539, dá uma diferença de 1 ou 2 processos, que era distribuído um para cada um, né? Distribuído um para cada cartório. E a gente era escrevente e tocava o processo, dava andamento dos processos. O senhor trabalhava com promotor e com juiz? Eu trabalhava com promotor e com juiz. Tem um promotor, né? O promotor e um juiz. E a gente dava andamento nos processos, mandava o processo para o promotor, ele manifestava no processo, devolvia para o cartório mandava para o juiz. O juiz decidia da decisão final, você entendeu? Ele marcava as audiências, dava andamento, marcava as coisas, a gente dava andamento no processo, né? Expedia mandado, expedia ofício, fazia as comunicações, entendeu? No cartório. Depois à tarde fazia as audiências. Entendeu? À tarde a gente fazia as audiências. Inclusive eu lembro na época lá que eu estava com um penariz que dava no dedo, né? Aquele tempo era penariz, né? Que dava uma pulsa assim no candeeiro. Eu fui fazer audiência com aquele dedo daquele jeito. Hoje, se o cara tiver com dor de barriga, tiver com qualquer coisinha, não vai, ele pede férias. O atestado médico, né? Atestado médico, eu só fui fazer audiência com aquilo lá. Entendeu? Fui fazer audiência com aquilo lá. Nós estamos aqui em frente à casa do vizinho do Júnior ali. E ali está o Júnior conversando, nós vamos aparecendo mais gente ali, mas eu estou aproveitando, porque eu queria registrar essa história do senhor, Sr. João. É muito interessante a gente conhecer isso aqui. O senhor Chico, como é que chamava o seu sogro? Francisco. Francisco, né? Chicão, como é que você está? Chicão, eu estava de Chicão. A dona Dionísia é a dona Dionísia, mas quem? A Olguinha? Tem a Olguinha, a dona Dionísia, o Aécio e o Jorge. Eles são 4 também. 4 também? Eles eram 4 também, 2 casais também. 2 casais? Então, 2 casais também. O senhor também teve um casal de filho, né? Também tive um casal de filho. Entendeu? Agora está precisando de uma menina para fazer 2 casais dos netos também, né? Também é. Tá precisando, né? É isso aí. O senhor João, lá em Auriflama. Em Auriflama. Auriflama. Aí em Auriflama eu ficava no armazém lá, na casa do homem lá, que eu ficava lá, estudava de manhã. Né, Auriflama não era cidade? Não, era cidade. Era cidade? Era cidade, era uma cidade que pertencia a General Salgado. A comarca era General Salgado e a Auriflama era, eu não sei, eu não conheço a cidade que o senhor conhece por lá, na região do senhor, mas era uma cidade aí de 2.000 habitantes. Era pequena na época, né? 3.000 habitantes por aí. Cidade de 3.000 habitantes. E que tinha mais movimento da cidade, que mantinha a cidade, era o pessoal do rural, né? Porque aquele tempo era muita gente rural. Porque o campo mesmo dava trabalho, né? Porque não tinha máquinas, né? Era tudo no campo, né? E Auriflama era uma cidade assim, bem dividida as propriedades. Não tinha uma propriedade assim muito grande. Porque tem cidade que às vezes tem uma propriedade de 2.000 alqueires, 3.000 alqueires, e a cidade então não vai para frente. Porque só tem aquela propriedade, só o homem que manda, ninguém manda. E na Auriflama tinha muita propriedade pequena, de 30 alqueires, 40 alqueires, 20 alqueires, 15 alqueires. Então era uma cidade assim, progressiva mesmo, sabe? Era uma cidade movimentada, porque o pessoal da lavoura que movimentava ela, né? Aí eu ficava nessa cidade, lá nesse homem lá para trabalhar, para fazer o quartão de grupo e estudar, né? Aí de sábado, de domingo, de madrugada, eu levantava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ir para meu pai lá pro sítio. Eu ia com o leiteiro. O leiteiro ia buscar leite, eu ia com... Caminhão de leite? Não, carroça. Carroça? Carroça, ele ia... Sentava em cima de um tambor daquele? Um tambor daquele lá e ia embora.
4 horas da manhã. E a cavalo, como é que é? Carroça? A carroça, né? Carroça com cavalo. Carroça com cavalo. Ia buscar ele, tinha 6, 7 tambor lá em cima, de que ia buscar leite lá na região, né? E trazia para Oriflama, Trazia para Oriflama. Aí eu cooperativa. cooperativa, é. E eu ia com ele levantar 4 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, sei lá. E o leite era todo mecânico, na mão. É, tudo na mão aquele tempo, né? Aquele Não tempo tinha nada de mecânico, ninguém falava. Não existia isso aí, né? É. Então a vida foi desse jeito. Aí depois eu ia no domingo de manhã e na segunda-feira de manhã eu voltava para a cidade. Só que na segunda-feira de manhã, quando eu voltava para a cidade, tinha um lugar lá que passava um ônibus que vinha de Jales para Oriflama e eu pegava ele para ir para Oriflama. Jales era maior, né? Não, Jales era maior. Bem maior. Bem maior já. Jales já era mais uma cidade mais. Mas não era muito maior, não, naquela época. Né? Hoje não, hoje Jales cresceu muito, né? Mas naquela época. E a Oriflama cresceu também? Cresceu bem também. Mas naquela época, entendeu? Era desse jeito. Eu não conheço nenhuma das duas, mas eu sei que tem gente conhecida minha, que é o Dr. Clever, que é o Porfírio Garcia, que é médico, e depois o Dr. Dalto, né? Esse doutor Dalto, eu não sei, acho que ele era de Oriflama, parece que tinha um doutor Dalto lá de Oriflama. Lá. Mas ele era de Cássia, né? Hoje está na Bahia. Lá. Ana Maria, lá, a esposa. Depois eu vou perguntar. É. Ô, seu João, mas foi muito bom. O que o senhor gostaria de registrar aqui da história? Oi? Hã? Atendendo o telefone aqui. Maria tá. Hã? Não, mas... mas ela não tá aqui perto de mim, não. Aí ele vai atender um telefone aqui, vamos deixar ele falar. Ela tá andando com coisa. Eu tô aqui. Tá andando, Se ela chegar aqui, eu ligo pra você.